livro histórico dos Juízes, o segundo livro histórico do Antigo Testamento. O capítulo que nós leremos é o capítulo de número 6. Iniciaremos a nossa leitura no versículo de número 11 e encerraremos ela no versículo de número 14. Está escrito assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou poderoso guerreiro. Mas Gideão lhe apareceu com uma resposta, e disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Todas as vezes que nós olhamos para este segmento literário da antiga aliança, chamado livros históricos, nós encontramos verdadeiros quadros pintados pela direção, inspiração, pelo hálito de Deus, na mente e no coração de homens que deixaram ser instrumentos para registrar estes fragmentos da história do relacionamento de Deus com Israel. Os quadros pintados nos livros históricos nos apresentam, pelo menos, alguns fragmentos, episódios, retratos, polaroids, fotografias desta trama que marca toda a trajetória do povo que Deus escolheu para na terra ser chamado pelo seu nome, o povo de Israel. Mostra não apenas um panorama da dinâmica desta vivência relacional entre Deus e o seu povo, mas também dos desafios, das objeções, das batalhas. E como a Bíblia é um livro de Deus ao homem, ela também apresenta as fragilidades, as fraquezas, as deficiências, as limitações do povo em relação a Deus. Todos estes exemplos que nós encontramos na antiga aliança são para nos trazer pelo menos duas referências sólidas. A primeira, os acertos que nós devemos repetir, reforçar, confirmar, ratificar, e também os erros que nós devemos repensar, evitar, desviar, nos esquivar, corrigir. Diante deste panorama, nós percebemos que nesta vida relacional entre Deus e Israel, existe muita semelhança entre o nosso relacionamento com o Senhor, entre a nossa dinâmica de vivência com o próprio Deus, pois Israel talvez é apenas um retrato da individualidade do ser humano. Uma vez alguém falando sobre a necessidade de corrigir um povo, sobre o que fazer para mudar uma cultura, sobre o que fazer para mudar um pensamento social, a resposta inevitavelmente foi: mude pessoas, pois as pessoas mudarão culturas. Mude a mente de alguém, mude a mente de uma pessoa, e esta uma pessoa poderá influenciar outras, e povos serão mudados, porque o povo é reflexo do pensamento de um indivíduo em coletividade. Logo, olhar para Israel é olhar para um reflexo do ser humano no relacionamento com Deus, e claro, antes do novo nascimento. Entendendo isso, compreendendo isso, nós vamos perceber que tanto os momentos culminantes neste relacionamento, o ápice, o clímax, o ponto mais alto, em que eles viviam as maiores experiências transcendentes na terra, em que os céus se abriam,
e a glória de Deus descia, em que os céus se moviam sobre a terra de forma tão extraordinária, a ponto de eventos sobrenaturais marcarem a vida natural dessas pessoas. Momentos como esse também são semelhantes a momentos que nós vivemos de espiritualidade, de intimidade, de comunhão. Momentos pujantes da nossa fé, e independente de quanto tempo de fé você tem, se adolescente, jovem que aqui está, em algum momento dessa tua vida de fé você teve aquele encontro mais expressivo com o Senhor. Um ápice de contato, de comunhão, aquele momento que você acorda pela manhã com o coração queimando, desesperado para encontrar alguém na rua e impor as mãos sobre ele, ministrar a cura, ministrar o milagre, porque você está vivendo uma intensidade na sua vida de relacionamento com Deus. Porém, olhando para Israel, nós também vamos perceber momentos de ausência deste fervor, momentos de esquecimento das alianças, das promessas, dos vaticínios de Deus para o seu povo, e consequentemente, um distanciamento com o propósito, um distanciamento com a palavra. E todas as vezes que há um distanciamento com a palavra, inevitavelmente haverá uma confusão na identidade, um distanciamento com o propósito, e a consequência disso é uma fragilidade no relacionamento. Essa fragilidade marca a história de Israel, assim como as suas potencialidades marcam a história desse povo. Mas nessa noite nós estamos diante de um dos livros históricos, e este livro histórico poderia ser a síntese de toda a história de Israel. Se você me perguntasse, pastor, qual é o livro que apresenta de forma mais clara a dinâmica dessa vida relacional, eu diria o livro de Juízes. Pois ele vai nos mostrar um ciclo vicioso neste relacionamento com o Criador, marcado pela devoção, pela entrega, pela intervenção de Deus, pela revelação do sobrenatural, por ações dinâmicas, mas também pelo esquecimento da palavra, o abandono das alianças, pastor Rafael, o abandono do fervor da fé, consequência, o juízo, as frustrações, as crises, os massacres, o roubo, o sequestro daquilo que foi conquistado à base de sangue, suor e lágrimas, o arrependimento, o temor, a retomada, o recomeço. Por pelo menos 14 vezes nós vamos ver essa repetição: clamor, busca, intervenção, esquecimento, esfriamento, desvio, arrependimento, clamor, busca, intervenção. Um momento onde Israel experimenta estas diversas retomadas, estas diversas oportunidades de iniciar novamente. Este momento não é um momento tão saudável na história deste povo. Ele retrata um período sombrio, pois todo esquecimento de Deus traz suas consequências cruéis. Todo abandono à palavra, todo abandono à devoção, à entrega, traz inevitavelmente consequências. E as consequências são apresentadas todas as vezes que o povo se esquecia de Deus. Os adversários deste povo, que carregavam o nome do Senhor, estavam atentos a este povo, porque este povo não era comum. Eles carregavam uma chama dentro deles, eles carregavam uma dimensão extraordinária na sua vida, que os fazia romper limites, desbaratar exércitos, acabar com reinos, romper muralhas. Porém, todas as vezes que isso acontecia, os seus adversários, que estavam atentos às suas ausências diante de Deus, percebiam que a fraqueza chegava, pois o que dava força para Israel não eram as suas habilidades na guerra. O que fortalecia Israel não era o seu poderio bélico, as suas estratégias adquiridas no deserto, não era a sua capacidade de inteligência na batalha, nem tampouco os nomes poderosos que eles carregavam, como Josué e Calebe, como Moisés. O que dava força para Israel era o Deus que Israel servia,
O que protegia eles não eram as suas muralhas. O que protegia eles não eram os seus sentinelas. O que protegia eles era o Senhor que vigiava a cidade, a ponto de cantarem com a alma fervorosa, dizendo: em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Eles entendiam isso e sabiam que quando este povo estava distante de Deus, Deus não poderia os proteger. As nações estremeciam, a revolta ascendia e inimigos marchavam contra Israel. E é neste tempo de Juízes que nós vamos ver os maiores ataques a Israel acontecendo em intervalos curtos, em espaços curtos e intermitentes. Os momentos em que os adversários percebiam que Israel não tinha força para se defender, que havia um distanciamento, uma fragilidade. Alvorava-se os inimigos do povo de Deus e vinham contra eles. O capítulo de número 6 nos apresenta um retrato pormenorizado de todo este panorama, onde agora o inimigo do povo de Deus são os midianitas. Um exército assustador, um povo violento, truculento, audaz, que tinha sobre as suas fileiras militares aproximadamente 135 mil soldados. Nós estamos acompanhando um cenário de guerra já há mais de 20 dias entre a Rússia e a Ucrânia, e você, sem sombra de dúvidas, já percebeu a diferença gigantesca entre o número de soldados russos, que já passam de 1 milhão que estão na ativa, e mais de 2 milhões que estão na reserva e ativa, contra apenas 200 mil soldados ucranianos. Se você entende que estes 200 mil soldados ucranianos são sim um poderio bélico assustador também, imagine os midianitas com 135 mil, marchando contra Israel, um povo que havia conquistado há pouco tempo a sua terra, e não havia cumprido a lição de forma integral, que era limpar, separar, dividir, para que fosse apenas deles a terra da promessa. Eles permitiram que pessoas lá ficassem. Um povo que dependia da agricultura para viver, diferente da gente. Os nossos pais, avós, de quando em quando têm um hábito, pastor Marcos, de cultivar aquela hortinha em casa. E enquanto eu falo, talvez alguém se lembra da casa da avó, do vô, onde a salada servida no almoço é colhida na hora, onde a comida que a gente come é tirada na hora. E eu não vou falar muito de comida porque tem gente que já está com fome. Diferente deles, que tiram por opção, e quando a horta não rende, tem um mercado do lado, tem uma hortifruti do outro lado, tem uma mercearia, a gente sai e compra. Diferente deles, aquele povo só comia o que plantava. Se plantar e colher, come. Se não colher, não tem o que comer. Não tinha mercado, não tinha estrutura, não tinha comércio, não tinha negócios. Os negócios eram limitados. Então todo plantio trazia a colheita para a subsistência, para a continuidade, para o legado, para a posteridade, para as gerações que viriam serem nutridas e continuarem a sua existência. Os midianitas percebem isso. Eles se enfurecem contra Israel e marcham contra eles em tempos de colheita. Imagine você cultivando algo para a tua existência. Imagine você tratando daquilo que vai ser o alimento para a continuidade da tua vida. Imagine você orando e pedindo em Deus a graça para que a chuva viesse, seja ela seródia ou temporã, para que você colhesse os frutos que alimentariam a tua vida e te dariam a chance de permanecer em pé, que colocariam sustento para os seus filhos, a fim de que eles crescessem, se desenvolvessem, herdassem os legados que você estivesse construindo. E de repente, na época da colheita, alguém entra nas tuas terras e diz: a partir de agora isso aqui é meu. A partir de agora isso não te pertence. Mas fui eu que plantei, fui eu que cultivei, fui eu que reguei, fui eu que cuidei. Não interessa, isso é meu.
os midianitas marchavam contra Israel e roubavam tudo que eles plantavam. O desespero toma conta. O cenário de crise, preste atenção, é tão cruel, é tão torturador, é tão perturbador e frustrante, porque rouba não apenas o que eles produzem, mas rouba a esperança de continuar produzindo. Rouba não aquilo que eles cultivaram apenas, mas rouba a expectativa de que haja ainda motivação para cultivar. Afinal, se não tem quem nos defenda neste período de sequestro da nossa colheita, por que é que a gente vai plantar de volta? Por que é que a gente vai continuar semeando? Por que é que a gente vai continuar cultivando, produzindo, se tudo que a gente produzir alguém vai roubar da gente? Se tudo que a gente produzir não vai ser efetivado para nós, não vai trazer retorno para a gente, é como se a gente estivesse trabalhando para os outros. Frutificações, produções sem resultados, sem consequências para nós, que alimentam apenas os outros. Um momento cruel, sem contar o desespero de quem tinha que correr, porque não temia apenas que os seus frutos fossem roubados, mas temia que a sua vida fosse ceifada. Quem marchava contra Israel não poupava, não tinha misericórdia, pena, dó ou paixão, rompia qualquer obstáculo, arrancava a esperança e a alegria de qualquer coração, ceifava vidas, destruía famílias e levava os espojos para a sua terra. O cenário de dor e desespero é muito similar ao que você tem acompanhado hoje nas redes sociais. Diferente da Ucrânia, em que as pessoas estão vivendo nas estações de metrô, nos bunkers, nas cavernas, nos lugares de segurança, os israelitas fugiam para regiões de covas, fugiam para as regiões montanhosas. Afinal, o ataque aqui não era na região norte de Israel, e sim na região sul, onde havia produção, um vale chamado Jezreel, um vale fértil, vale do Armagedon, uma região montanhosa, e as pessoas se escondiam porque temiam a ameaça. Temiam desesperadamente que alguém não apenas roubasse o que eles estivessem produzindo, mas roubasse também a vida deles. Ligue o botão dessa máquina chamada imaginação. Empreste a sua mente ao Espírito Santo e viaje comigo para entender este cenário caótico, onde as pessoas estavam divididas. A maior parte delas dominada pelo medo, pelo desespero, de dormir e não acordar. A falta de força de produzir, porque as produções eram infrutíferas, resultados falidos, a dor e a angústia, com motivos sólidos para fugirem, com motivos sólidos para correrem e se esconderem. Afinal, todo cenário de crise apresenta uma divisão clara entre as pessoas em pelo menos dois grupos. O primeiro é aqueles que diante da crise procuram os motivos para justificarem a sua estagnação. Aqueles que diante do cenário de guerra, de dor, de pavor, são paralisados pelo medo, pelo desespero, e deixam de produzir, deixam de fazer, deixam de caminhar. Afinal, o medo tem esse poder de paralisar. O medo não é algo ruim, como muitos pensam. O medo é um mecanismo de defesa que qualquer pessoa que aqui está tem. A ausência de medo é uma patologia. O medo te alerta diante de um perigo que pode trazer para a sua vida qualquer tipo de problema. Como, por exemplo, algumas pessoas ficam com medo quando estão próximos a alturas muito significativas, elevadas. O medo no coração diz: não chega muito perto porque você pode cair. O medo é um mecanismo de defesa, porém, o medo se torna um problema à medida que você não sabe lidar com ele. À medida que o medo não apenas te avisa, mas o medo te paralisa. Existem pessoas que têm medo de falar em público.
Tem gente aqui que tem uma chamada extraordinária para pregar, para cantar. Tem gente aqui que tem uma chamada extraordinária para liderar, mas toda vez que chega aqui, o coração dispara. A mente começa a criar aquele cenário de pavor. Perguntas surgem: o que vão falar de mim? Será que eu vou errar? Como é que eu vou me sair? Vão me criticar? Cria um cenário de pânico que libera sobre o teu corpo hormônios que vão agitar você para duas reações. A adrenalina ou vai ser liberada para as suas pernas, porque o medo vai jogar sobre você essa adrenalina para você primeiro correr da situação de perigo, ou sobre as suas mãos para você enfrentar. Então tem gente que sobe aqui e começa a tremer as pernas. Não sabe lidar com o medo. Quando você entende que o medo está apenas aqui, e você aprende a lidar com ele, diante do medo você não paralisa. Diante do medo você não estagna. O problema é que a maioria das pessoas, diante dessas situações de crise ou de medo, começam a procurar justificativas para deixarem de produzir. E eu não sei se você já ouviu essa frase, mas ela é muito real nesta noite. Tudo aquilo que você foca, você expande. Tudo aquilo que você olha de forma intensa é maximizado diante dos seus olhos. Tudo aquilo que você atrai a sua atenção, expande, cresce, amplia. Quem na crise, movido pelo medo, procura motivos para ficar estagnado, encontrará. Quem no meio das situações difíceis buscar justificativas para demonstrar a sua paralisia, a sua inércia, a sua estagnação, encontrará. Nós estamos vindo de um cenário de crise, um período pandêmico de quase 2 anos. Estamos saindo agora, a alegria de ver uma Regiane, o coral cantando aqui, sem sombra de dúvidas, é a demonstração do começo de um novo tempo. Mas durante esses 2 anos, houve um período de crise. O medo tomou conta de muita gente. Gente que foi dominada por uma neurose gigantesca, que precisava fazer de tudo para tentar crer que a sua vida não seria tirada. Desesperadamente se escondiam em suas casas. E se procurassem motivos lógicos, achariam, sem dúvidas, motivos reais, verdadeiros. E por isso ampliavam esse pavor na sua mente, na sua cabeça. Não apenas esses que estavam com medo do vírus, mas também aqueles que diante dessa situação pandêmica procuraram motivos para pararem de produzir. Nós não estamos falando de uma produção apenas natural, biológica, geográfica, física. Nós estamos em um reino que é espiritual. Buscamos uma terra que não é terrena, mas celestial. Vivemos um reino que não vem da terra, não é comida, bebida, mas é gozo, paz, alegria no espírito. A nossa dinâmica não é movida pelo que é material, tangível, geográfico, palpável. Nós somos regidos pelo que é espiritual, transcendente, metafísico, divino. Logo, as nossas produções, em primeiro lugar, são espirituais. E o que nós fazemos aqui é reflexo do impulso que recebemos de lá, devolvendo para lá aquilo que Deus nos emprestou. É por isso que a gente diz que vem dele, por ele, e ainda volta tudo para ele, todas as coisas. Nesse período de crise, há um paralelismo muito grande entre o cenário em que o capítulo de número 6 de Juízes nos apresenta e a realidade que nós estávamos vivendo. Há um retrato não apenas histórico, mas profético neste capítulo. E é sobre este retrato profético, este protótipo da nossa realidade atual, que eu quero trazer um recado de Deus para o seu coração. Porque é exatamente como este cenário que eu acabei de apresentar. Nós encontramos nestes 2 anos pessoas que foram paralisadas e deixaram de produzir. O que teve de gente neste período de pandemia, que procurou os motivos escusos e até mesmo motivos justificáveis para apresentar o porquê desanimaram. Que tinha de gente procurando
através das redes sociais, das informações, dos noticiários, através de argumentos científicos para dizer: a partir de agora eu não vou mais evangelizar, a partir de agora eu não vou mais buscar. O pior é aqueles que ainda disseram: já que a igreja está fechada, a minha vida de oração também está estagnada, está em férias, a minha vida com Deus, a minha comunhão, a minha intimidade. Gente procurando motivos para justificar o porquê não queriam mais trabalhar. E isso não é apenas para nós, mas para líderes. O que teve de líderes e pastores que aproveitaram para desligar os seus telefones porque já não tinha mais culto, então não precisava mais pastorear. Isso é justificável porque nas suas mentes nada poderia ser feito a não ser esperar. Paralisaram, se esconderam, fugiram, deixaram de produzir, deixaram de trabalhar, deixaram de dar continuidade àquilo que poderia prover a sua subsistência, porque a ameaça estava do lado de fora. O desespero foi tão grande que muitas pessoas se esqueceram das alianças que Deus fez e viveram as suas vidas escondidos em cavernas, em covas. Muitos que ainda não perceberam que lá estão paralisados e estagnados, entregues à própria sorte, porque estão cauterizados por conta dessa ameaça. Gente que justifica por qualquer motivo a sua ausência de fidelidade, a sua ausência de comunhão, a sua ausência de intimidade. E isso, sem sombra de dúvidas, traz as consequências do esfriamento. A gente, como líder, como pastor, tem um coração apaixonado por trazer todos para a igreja. Nosso coração queima, e todo mundo que aqui se envolve com o altar, quando assume uma tribuna como essa, tem no seu coração o desejo de abraçar todo mundo, de que todo mundo esteja aqui. O pastor Marcos, pastor dos jovens aqui na sede, toda vez que ele fizer um evento aqui, o desejo dele, a oração dele junto com a pastora Maristela é: Senhor, que todos os jovens do nosso campo, da nossa sede, sejam envolvidos. Não há uma secção, uma divisão de pessoas. Quem aqui prega, quem aqui canta, às vezes diz: levanta a mão, abraça alguém do teu lado, porque quer que todos se envolvam, quer que todos estejam abraçados, envolvidos. Porém, existem pessoas que qualquer motivo para elas é a justificativa para deixarem de se envolver. Existem pessoas que vão procurar, que vão buscar alguma forma de se esquivar daquilo que Deus está propondo para elas. Existem pessoas que vão buscar e vão procurar justificativas para se afastar, para parar. A gente, como líder, sente muito isso porque a gente quer abraçar eles, quer trazer, dizer fica, não vai. Porém, a gente também precisa entender que nem todos estão preparados para viver isso que Deus está fazendo. A dinâmica de Cristo nos ensina que os recomeços de Deus nunca contaram com a maioria, mas com os fiéis. Uma vez Jesus estava pregando e o pessoal começa a criticar a mensagem dele porque a mensagem era dura. Se fosse a gente, pastor Marcos, a gente já diria para o povo: não vai embora não, porque daqui um pouquinho eu vou mudar o tema da mensagem. Eu estou falando de compromisso, mas daqui um pouco eu vou falar de prosperidade. Vai vir uma nuvem de glória, vai trazer coisas extraordinárias sobre vocês. Não vai embora, fica. Jesus é diferente da gente, pastor Rafael. Não gostou? Não tem problema, pode ir. E vocês, não querem ir também? Porque nessa dinâmica de reino, o que importa não são o número de pessoas que lá estão, e sim a fidelidade do coração de quem está. A crise fez com que pessoas paralisassem, e pessoas com motivos lógicos: ninguém me ligou, ninguém me procurou, ninguém me abraçou, ninguém me encontrou, ninguém orou por mim, ninguém veio me visitar, ninguém me ama, ninguém desfizeram amizade comigo no Facebook, me tiraram do grupo. Tem motivos para parar. Apresenta motivos para parar, motivos lógicos. Contudo, a crise também revela um segundo grupo de pessoas: aqueles que também sentem medo pelo período que estão vivendo. Como disse, o medo é comum, mas que diante do medo não paralisaram.
Aqueles que também têm medo porque as ameaças são grandes. Os midianitas estão vindo, os ataques estão chegando, as pessoas estão morrendo, os frutos estão sendo sequestrados, o desespero toma conta. O que fazer? Para onde ir? A maioria está correndo, a maioria está indo para cavernas, a maioria está indo para covas, abrigos. O que fazer? Enquanto a maioria está indo para um canto, a Bíblia vai estabelecer um holofote sobre alguém que também estava com medo, mas diante do medo não parou de produzir. Diante do medo, com a possibilidade de seguir a maioria, de seguir o fluxo, de seguir o pensamento comum, ele sai da caixa e começa a pensar: se eu parar de produzir, a minha casa vai parar de se alimentar. Se eu parar de produzir, não vai ter recurso para minha permanência e minha subsistência. Se eu me esconder agora, o que será da minha posteridade, dos meus filhos, dos meus netos? Se eu paralisar agora, o que vai acontecer com a minha geração? Eu não posso parar, eu não posso ficar estagnado. O que eu preciso fazer? Já sei. Já que eles estão vindo buscar as nossas semeaduras, aonde de costume elas estão, eu mudo a forma de trabalhar, mas eu não paro de trabalhar. Eu mudo a dinâmica do meu trabalho, mas eu não estagno no meio da crise. Já que não dá para plantar aonde é o lugar de plantação, eu mudo o lugar de plantio, nem que seja no lagar. Parar de produzir eu não paro, abandonar a ordem eu não abandono, desistir do processo de semeadura e colheita eu não posso parar. Imagine a mente deste jovem. Se eu paro, não há como continuar. Se eu paro, quem depende de mim morre. Se eu paro, a minha geração sucumbe. Eu preciso criar alternativas. O tempo de crise revela pessoas que nem elas mesmas sabiam ser antes da crise. A crise é especialista por descobrir em você coisas que Deus sabe, mas você não sabe que Deus plantou em você. Se você está do lado de alguém, diga para ele: existem coisas em você que você ainda não descobriu, mas que Deus plantou na tua vida. Existem coisas no teu coração, na tua história, que as crises estão revelando para você. A crise chega e tem muita gente que só vai olhar para ela. Estão morrendo, igreja está fechada, as pessoas estão desanimando, a igreja vai parar, a igreja vai paralisar. E o que mais o diabo quer é que na crise você fique parado, que na crise você estagne, que na crise você desanime. O que mais o diabo quer é que você pare de buscar, pare de orar, pare de cultuar, abandone a comunhão, abandone a fé, porque ele sabe que se você paralisar, a porta na tua frente não se abrirá, as coisas extraordinárias não acontecerão. E Deus está dizendo para alguém: a crise não veio para te matar, a crise veio para descobrir em você coisas que estavam encobertas, que o conforto não revelou. A crise não veio para te matar, veio para te mostrar que você é muito mais corajoso do que você imagina, que existem coisas em você que são muito maiores do que aquilo que te contaram, do que aquilo que te disseram. Enquanto o diabo está dizendo: para, desiste, Deus está dizendo: eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Quem foi que disse que é para parar? Ergue a cabeça, ergue a cabeça. A crise não vem apenas para nos mostrar as nossas falhas, mas vem para revelar heróis, vem para revelar governadores e juízes, pessoas que não foram descobertas enquanto tudo estava na normalidade, enquanto as coisas estavam desequilibradas. A crise vem para transferir autoridade, a crise vem para transferir riquezas, a crise vem para transferir poder. Como assim, pastor? Antes da crise tem muita gente com muita coisa na sua mão que não é digna de ter, porque não retribui para a geração, não deságua no seu tempo.
não deságua nas pessoas que estão do seu lado, retém para si. As crises chegam e de repente transferências começam a acontecer, porque quem tinha sem a dignidade de ter começa a fugir, porque a crise revela os covardes. Começam a se esconder, justificar a sua ausência, a sua falta, a sua paralisia. Porém, a crise também apresenta quem não tem, mas que tem coragem para fazer, que tem um coração que queima para servir, para produzir, a ponto de, diante das ameaças, não ter paralisado, está produzindo. É para esses que a história dedica o seu tempo, porque a história não gastará a sua energia para contar a vida de quem fracassou. A história não perde tempo para detalhar o nome de gente que diante do medo foi para a caverna, diante do medo fugiu. A história não perde tempo, mas a história tem prazer em procurar aqueles que diante da crise abriram o coração e não pararam de fazer, não pararam de produzir, não pararam de realizar. Nós estamos vivendo, como disse, um paralelismo sinominal. Há sim uma semelhança profética, porque a crise fez com que muita gente que tinha muita coisa entre nós parasse. Não é assustador, é comum já, sim, em que pese não ser algo normal, já se tornou comum a gente ver pessoas que pararam, desanimaram, desistiram. Em contrapartida, a Bíblia também nos mostra que aqueles que desistiram, deixados de lado são, mas aqueles que permaneceram, encontrados também serão. No nosso meio, também gente que começou a ser encontrada. A crise veio e gente que apareceu dizendo: não vou parar, conte comigo, eu estou aqui. Eu ainda acredito que Deus está no controle. Eu ainda acredito que Deus não desanimou os seus projetos sobre nós. E eu estou pregando para gente que durante estes 2 anos de pandemia até tiveram medo no seu coração, mas não pararam de acreditar no sobrenatural, não desistiram das promessas, não abandonaram a fé. Estavam com medo, mas continuaram trabalhando. Estavam com medo, mas continuaram produzindo. Estavam com medo, mas não se esconderam para fugir. Se esconderam para trabalhar, para orar, para buscar. E é para estes que hoje os céus estão se abrindo e Deus está dizendo: eu te encontrei no meio da crise. Eu vi o que você fez. Oh glória! Gideão é achado. Ele é encontrado na crise, encontrado fazendo o que ninguém queria fazer, produzindo. Deus olha para ele e diz: é desse tipo de gente que eu quero. Eu sei que é difícil produzir, principalmente quando tudo diz que não, quando as circunstâncias são desfavoráveis. Criar coragem para fazer é só para gente corajosa. Eu sei que é difícil fazer quando tudo está contrário. Fazer quando tudo está favorável é fácil. Não abandonar o barco quando o vento é contrário, aí é que são elas. A crise vem para filtrar. Sempre antes de um grande mover de Deus, pastor Marcos, a história apresentou grandes crises. Sempre antes de um grande despertamento, um grande movimento, uma grande ação sobrenatural, a história apresentou momentos cruéis, pastor Rafael, porque estas crises filtram quem é de verdade e quem não é, quem está pelo compromisso e quem não está, quem está com o coração e quem está apenas com afeição. A crise vem, vai varrendo, vai tirando, vai limpando, vai purificando. Alguém estava dizendo: pastor, agora a igreja acaba, agora a igreja morre. Deus está dizendo: não, eu só estou tirando quem está atrapalhando, eu só estou limpando quem não tem coragem, eu só estou afastando quem não é de verdade, porque eu não preciso de muitos, eu preciso de verdadeiros. Eu não preciso de números, eu preciso de fiéis. Eu não preciso de multidões, eu preciso de comprometidos. A crise limpa e Deus começa a apresentar: ficou você, ficou você, ficou você, ficou você. É com você que eu quero contar, é a você que eu vou me revelar. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu sei que durante esse período talvez você tenha experimentado a frustração de ter parado em algum momento.
desanimado, perdido as forças. Mas o fato de você estar aqui demonstra que existia dentro do seu coração que você não imaginava, que você não é crente só por causa do culto, que você não é crente só por causa da igreja aberta, não, que você não é crente só por causa do movimento, é que você acredita no que Deus disse ao teu respeito, é que você acredita que tem promessas na tua história, é que você acredita que Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, não te desamparou, e que mesmo com fragilidades, tendo errado, escorregado, você ainda chora quando ouve Deus falar, teu coração ainda bate mais forte quando a presença de Deus se revela. Eu estou pregando para gente que ainda essa semana errou, pecou, ainda essa semana pelo desânimo paralisou, e o diabo disse: Deus não vai contar com você, Deus não vai contar com tua vida, Deus não precisa de você. Porém, mesmo diante das ameaças do diabo, você chegou no encontro jovem, você chegou para esta noite, porque aí dentro tem alguma coisa que grita, aí dentro tem alguma coisa que ainda está viva. Há uma promessa que diz: Deus conta com você. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te plantou. Você não parou, você não morreu, você está de pé. Satanás perdeu mais uma. Você é valente e Deus está te achando hoje. Levante as suas mãos aos céus. O Espírito de Deus começa a renovar a gente aqui agora. Abra a boca, abra a boca. Eu vou deixar você adorar. Ora Pai, Senhor, emandarai. Receba a graça dele, receba renovo. Depois eu vou continuar. Escute isso aqui, porque eu já estou encerrando. Juízes como nós conhecemos hoje são pessoas que trabalham com a magistratura, pessoas que trabalham no poder do judiciário, julgam. Juízes nesse tempo eram pessoas que governavam, pessoas que assumiam a autoridade para reger o seu tempo, a sua sociedade, pessoas que tinham na sua mão o poder de governo. Tempos de crise vêm para revelar governos, vêm para levantar juízes. E eu assumo esta tribuna com a autoridade profética para liberar sobre a tua vida que este tempo de crise veio para transferir o governo para a mão de verdadeiros, transferir a autoridade para a mão dos fiéis. Deus desceu na noite deste sábado e está encontrando alguém dizendo: parabéns pela tua coragem, parabéns pela tua fidelidade. Você talvez vai responder como Gideão: mas eu sou alguém com medo, o menor da casa. E Deus está dizendo: não, você não parou. O segredo do sucesso, grava isso no seu coração, o segredo do sucesso nunca esteve vinculado à habilidade ou talento. Às vezes a gente quer colocar a habilidade e o talento como causa do sucesso para justificar o nosso fracasso. O segredo do sucesso sempre esteve vinculado à persistência. Ganha não quem é melhor, ganha quem não desiste. Ganha não quem é perfeito, ganha quem não para. Porque você não parou, Deus te encontrou. Porque você não desistiu, Deus te achou. E Deus está dizendo: eu estou com você para este tempo, eu estou com você para esta temporada. A pergunta que Gideão faz é: Senhor, se o Senhor está realmente com a gente, por que é que aconteceu tudo isso? Fala para mim, você já perguntou isso? Isso já passou na tua cabeça, na tua mente, no teu coração? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que é que não tem ninguém de pé para defender a gente? Por que é que não tem ninguém profetizando um novo tempo sobre a nossa história? Deus olha para Gideão e Deus não perde nem tempo para responder. A pergunta de Gideão é respondida por Deus da seguinte forma: você está perguntando o que aconteceu lá atrás? Esquece. O que aconteceu lá atrás ficou para trás.
E tudo isso que eu fiz lá atrás, eu quero fazer através de você agora. Levanta-te e vai você viver esse novo tempo. Vai você libertar o meu povo. Sabe o que Deus está dizendo para a nossa geração? Chegou a hora que Deus está ativando a autoridade entre nós. Eu estou pregando para pessoas que estão sendo levantadas nesta noite com a autoridade de governo sobre as mais diversas áreas da sociedade. Gente que carrega dentro de si uma autoridade sobrenatural para reger a sociedade, não apenas na espiritualidade, mas Deus está levantando neste tempo pessoas para servir no reino, através das mais diversas áreas sociais. Deus está levantando pessoas para servir no executivo, no judiciário, no legislativo. Deus está levantando empresários, empreendedores. Deus está levantando entre nós pessoas com autoridade. Deus está transferindo riquezas da mão de gente que não merecia para gente que permaneceu fiel. Deus está transferindo poder da mão de gente que não cultivava pela sociedade, que não cultivava pelo reino, para a mão de gente que permaneceu. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: o que eu plantei no teu coração não é apenas para ficar no lagar. Tem uma nação que espera ser servida pela tua chamada. Tem uma nação que espera ser servida pelo teu ministério. Eu estou pregando para gente não que vai ficar limitada apenas a Colombo. Eu estou pregando para gente que Deus vai levantar para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Chegou o tempo que Deus vai levantar governadores. Chegou o tempo que Deus vai levantar juízes, e esses juízes estão entre nós. Deus está dizendo: eu levantarei profetas para essa nação, eu levantarei levitas para essa nação. Milagres acontecerão.